E nós estamos no meio de uma série, eu tenho falado todos esses dias a respeito de fé. O Senhor tem me impelido, tem me levado a falar a respeito de fé. E a minha ideia é que a gente fique falando sobre isso até Deus falar assim, tá bom, chega. Porque, irmãos, eu entendi, a Bíblia diz, é muito claro, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabe, uma coisa que a gente estava discutindo, né, enquanto estava tendo a conferência, ao mesmo tempo, paralelamente, estavam tendo a reunião de pastores aqui dos Estados Unidos. E uma das coisas que a gente discutia a respeito de graça, sobre o tema, inclusive, da reunião dos pastores, era vencendo a intimidação do diabo, né? Quantas mentiras que o diabo coloca em nossas vidas, né? E quantas vezes nós somos alimentados com o evangelho errado, né? Eu creio que muitos de nós já tivemos a falsa ideia que o que agrada a Deus é viver uma vida certinha, né? Você sabe, nós devemos viver uma vida certinha, mas a nossa base de relacionamento com Deus não é essa, né? Mas é interessante que as pessoas tentam pelo menos ser tão zelosas, né, com o cumprimento da lei, em fazer as coisas certas, mas a Bíblia é muito clara que o que agrada a Deus não é o seu comportamento, o que agrada a Deus é uma atitude de fé, né? Eu estava estudando sobre isso, e lá em Romanos 11, né, é uma passagem muito conhecida, nós lemos domingo passado aqui, que é chamado o rol dos heróis da fé. Quem conhece, quem já ouviu falar, né? E aí, ali, o autor daquele livro começa a discorrer sobre homens e mulheres que alcançaram um bom testemunho pela sua fé. E é interessante que todos eles que estão enumerados ali, a Bíblia não esconde que eles tiveram pecados, que eles tiveram falhas, mas foram pessoas que agradaram a Deus, porque a fé é o que agrada a Deus. Então, se você tem alguma preocupação em agradar a Deus, seja alguém que vive pela fé. A fé honra a Deus, irmãos. Por que a fé honra a Deus? Porque quando nós temos fé, nós estamos dizendo que nós cremos verdadeiramente em Deus. É interessante, irmãos, que às vezes nós temos tanta facilidade em acreditar até em homens, né? Se eu falar para você assim, olha, irmãos, semana que vem nós vamos fazer tal coisa, né? E eu acredito que muitos vão acreditar no que eu falar. E se eu falar, olha, vamos para tal lugar, que semana que vem nós vamos fazer tal coisa. Às vezes é fácil para muitos aqui acreditar no que eu falo, mas às vezes é tão difícil acreditar naquilo que Deus fala, né? Parte porque é claro que aquilo que Deus fala são coisas muito grandes, são coisas que estão muito além daquilo que a gente dá conta de fazer, né? Mas é isso que Deus quer, né? Ontem, como eu falei para vocês, eu estava muito ruim, quem veio dirigindo meu carro foi o Luiz, e eu estava conversando isso com ele, eu falei, olha, Luiz, é importante a gente exercitar a nossa fé, porque o lugar onde Deus quer te levar, e isso aqui para todos nós, se nós fôssemos pelas nossas próprias forças, pela nossa capacidade, talvez nós levaríamos aí uns 300 anos para chegar lá, baseado naquilo que a gente dá conta de fazer. Então Deus não quer que você ande no seu limite, na sua capacidade. Deus quer que você ande nos passos dele. Agora, para que isso aconteça, você tem que ter fé. Então, como é que Deus trabalha? Ele trabalha a sua fé, mas veja, Ele não vai começar colocando você já em coisas muito grandes, isso vai assustar você. Ele começa com pequenas coisas, com pequenos passos. Por isso que a Bíblia fala que o nosso estilo de vida ele é de glória em glória. Então hoje você experimenta uma medida de glória, amanhã uma medida maior, uma maior, uma maior, uma maior, e assim por diante, né? Estava compartilhando com ele um testemunho que eu estava escutando o pastor na internet, no YouTube, o pastor Silas Malafaia. Ele estava falando que era uma segunda-feira, o tesoureiro dele ligou para ele e falou, olha, nós temos que até sexta-feira acertar R$1 milhão em contas, né? Ele falou, e quanto que tem na conta? Ele falou, 100 mil. Aí
ele falou assim, tá bom, daqui a pouco eu falo contigo. Aí ele fez o seguinte pensamento, falou, bem, se é 1 milhão que eu preciso pagar e eu só tenho 100 mil só pode ser uma semente. Então eu vou semear em algum lugar. E aí ele orou a Deus, Deus mandou ofertar na vida de um outro pastor. E ele ligou para o tesoureiro, falou, olha, pega esses 100 mil e transfere lá para fulano, eu vou dar para fulano. Como assim? Eu já tinha até arrumado aqui, ia dar um pouquinho para ele. Não, nós vamos pegar esses 100 mil e vamos dar para outro. E, bem, fim da história, ele semeou e naquela mesma semana, o Senhor levantou um empresário que foi lá e ofertou R$1 milhão no ministério do pastor Silas, né? Mas eu penso assim, irmãos, ninguém começa com 1 milhão, né? Às vezes o desafio para Deus, para você hoje, seja na casa dos $1.000, seja na casa de $100. Então, Deus ele trabalha, ele vai alargando a nossa fé aos poucos, né? O problema muitas vezes é que nós desprezamos essas pequenas coisas, né? Não, Deus não se importa com isso, né? E aí a gente toma bomba logo no primeiro teste, nas primeiras coisas, e fica sempre esperando acontecerem grandes coisas na nossa vida, né? Eu vejo muitas pessoas falando assim, pastor, o dia que eu for um milionário, eu vou ser um mantenedor da obra do Senhor. E aí eu pergunto para o cara, mas você é dizimista, você é ofertante? Não, ainda não. Então, dificilmente vai ser, porque o princípio bíblico é assim, você ser fiel no pouco e eu te coloco sobre o muito. Então Deus, ele vai trabalhando ele vai exercitando a nossa fé. Por isso nós não podemos desprezar as pequenas coisas, né? É Deus trabalhando conosco. E a fé vai crescendo de glória em glória. Então o desejo do Senhor, e é interessante que a fé, ela sempre se manifesta diante de desafios, né? Você não precisa exercitar a fé para aquilo que é cotidiano, para aquilo que você costuma fazer todos os dias. A fé, ela só é necessária para aquilo que sai da sua rotina, né? Agora, como que nós não gostamos daquilo que sai da nossa zona de conforto? Como que nós não gostamos daquilo que escapa do nosso controle, né? Mas eu quero te convidar a ter uma perspectiva diferente a respeito disso. A você entender que são oportunidades que Deus muitas vezes nos dá para que nós possamos exercer e crescer em fé e crescer em confiança a Deus. Amém? Costumo falar assim que a gente às vezes gosta de ouvir uns testemunhos, né? Aqueles missionários que falam, né? Tipo, eu estava lá e não tinha provisão para aquele dia, mas de repente eu orei e alguém bateu na porta e trouxe comida e tal. A gente ama ouvir esse tipo de testemunho, mas ninguém quer passar por esse tipo de situação. Mas irmãos, nós precisamos ser homens e mulheres de fé. Amém? Existe um mundo todo para a gente conquistar e para a gente manifestar a glória de Deus, sabe? E isso vai acontecer quando nós sairmos do campo do natural, porque veja, o Evangelho, a Bíblia diz que é poder de Deus, o Evangelho é poder. Então não adianta a gente chegar para as pessoas simplesmente e ficar teorizando a respeito do que é o Evangelho, teorizando a respeito do que é Jesus. Sabe, o mundo espera que nós manifestemos o poder de Deus com sinais. A Bíblia fala que os sinais seguirão aos que crerem. Deixa eu falar, Deus escolheu a mim e a você para sermos essas pessoas que vão manifestar os sinais, que vão manifestar coisas que são impossíveis aos homens, e que são essas coisas que manifestam o reino dos céus, né? Eu me lembro de uma pessoa que estava lendo aquela passagem que o profeta Elias foi levado numa carruagem de fogo, e muito maldoso o comentário dela, falou: esses profetas de hoje em dia não servem nem para ser atropelado por uma carroça, que dirá levado numa carruagem de fogo. E eu fico pensando, irmãos, o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. Por que nós não vemos mais esse tipo de milagres, essas coisas? Sabe, nós precisamos viver nesse padrão do sobrenatural.
Sabe, as pessoas precisam enxergar em nossas vidas. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas eu quero dizer que esse Espírito que operou esses milagres, que permitiu a todos esses homens da Bíblia fazerem grandes feitos que estão na sua Bíblia, é o mesmo Espírito que habita hoje em você. É o Espírito Santo. Todo o poder de Deus, tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida extraordinária, está dentro de nós. Todos os recursos, né? Tem um texto, não é o texto, não estou introduzindo a mensagem, mas 2 Coríntios 4,13 diz o seguinte: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Ou seja, o mesmo espírito que habitou naqueles homens lá de Hebreus 11, né, do rol da fé, é o mesmo espírito que habita em nós. Irmãos, eu quero dizer que você pode fazer grandes coisas através do Espírito de Deus. Sabe, mas é importante, há um processo de libertação da nossa mente para que a gente possa desfrutar dessas coisas, né? Nós somos, ao longo do tempo, nós somos condicionados a um estilo natural de viver, e é isso que o Espírito Santo trabalha conosco, sabe? Essa é a transformação, esse é o trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas no dia de hoje, amém? Sabe, eu acho que eu já falei aqui, né? Existem 3 tempos da nossa salvação. A Bíblia, em um dado momento, fala que nós já fomos salvos, a Bíblia fala que nós estamos sendo salvos, e a Bíblia fala que nós seremos salvos, né? Então, nós entendemos que, e a Bíblia confirma isso, que o nosso espírito já foi regenerado, e a obra no Espírito está completa, porque o Espírito Santo hoje habita dentro de nós. Então, o nosso espírito já foi salvo. E agora, a nossa alma, ela está sendo salva. Ela está passando pelo processo de transformação. Por isso que a Bíblia diz: transformai as vossas mentes. Sabe? Esse é o processo agora. E a Bíblia fala também que nós ainda vamos ser salvos, que o nosso corpo, ainda nós receberemos um corpo glorificado. Ou seja, essa é a salvação que vai se operar num tempo futuro. Mas é importante que você entenda o que Deus está fazendo hoje, para que você possa cooperar com o Espírito Santo, que é a transformação da sua alma, da sua mente. Você sabe, quando Deus tira aquele povo que está lá no Egito, como escravo, e tem o desejo de levar ele a Canaã, deixa eu dizer uma coisa primeiro. Deus sempre quer nos levar para um lugar de bênção, para um lugar de abundância. Deus sempre quer te levar para Canaã. Agora, o que impediu aquele povo que saiu do deserto a chegar em Canaã? A mentalidade, a transformação da alma daquelas pessoas. Porque escravo não pode herdar a promessa. Quem tem mentalidade de escravo não pode viver em Canaã. Então, esse período de 40 anos que o povo peregrina no deserto, é Deus trabalhando com a mente dessas pessoas. Eu acho que eu já contei uma história aqui que me marcou muito. Época que eu ainda era advogado e eu estava ouvindo um juiz falar, um juiz da vara de família, e ele estava conversando, ele estava explicando, né, que na vara de família eles usam psicólogos para visitar, né, as famílias que têm processos ali, para verificar como é que estão, né, a família. E ele contando o relato de uma psicóloga que havia feito uma visita para uma família, era uma mulher e com as suas crianças, tinha recebido uma casa de um desses conjuntos habitacionais lá no Brasil. E ele fala que, a psicóloga narrando para ele, né, era uma família tão pobre, tão sem cultura, tão sem noção nenhuma de nada do que nós vivemos, que eles receberam a chave dessa casa, foram lá, e você sabe, essas casas eles entregam tudo, entrega a pia, mas não tem torneira, fica um encanamento, tinha a pia, e essa mulher, né, a psicóloga foi lá, ela achava que o vaso sanitário da casa era um poço.
Ela não conhecia banheiro. Ela fez um buraco no quintal da casa dela, que ela usava como banheiro, e o vaso da casa, como fica a água ali, ela achava que era para tirar água. E a pia, como não tinha torneira, ela achou que era, ela botou terra e plantou uma flor ali. Então, você vê, a mulher tinha banheiro, mas ela não sabia o que era aquilo. Ela continuava com os hábitos antigos. E eu fico pensando que, por que escravo não pode entrar em Canaã? Porque aí me vem essa coisa à memória, né? Você não vai nem saber, se nós não transformarmos as nossas mentes, nós vamos passar pelas coisas e não vamos nem nos dar conta. Não vamos saber usar as coisas, não vamos poder desfrutar das coisas. Sabe? E quando Deus fala de transformar a mente, eu entendo que é aprender a utilizar essas ferramentas espirituais. Porque você sabe qual que é a continuação desse versículo? Transformai as vossas mentes, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você sabe, talvez nós não estejamos experimentando a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, simplesmente porque nós não conseguimos enxergá-la e nem reconhecê-la em nossas vidas. Porque aquilo que Deus preparou para nós já está à nossa disposição. Mas muitas vezes o nosso padrão de pensamento, que ainda foi moldado pelo mundo, nos impede de acessar esses recursos do céu, nos impede de experimentar as boas coisas que o nosso Pai preparou para nós. Por isso, nós precisamos transformar esses valores, transformar a nossa mente. E uma das formas da transformação é ouvir a palavra de Deus, é a leitura, é a meditação na palavra de Deus, para que nós possamos usufruir deles, né? Eu falo muito para os irmãos aqui, de nós não corrermos o risco de vivermos uma vida aquém daquilo que Deus quer que a gente viva, né? Você chegar lá no céu e descobrir que Deus tinha preparado uma vida extraordinária para você e você viveu uma vida medíocre, viveu passando necessidade, viveu preocupado com coisas que não tinham valor, viveu muito aquém daquilo que Deus havia preparado para você. E eu entendo então que através da fé nós entramos nessa realidade, né? Crendo naquilo que Deus falou, naquilo que Deus preparou para nós, que nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor tem para que nós vivamos. Amém, queridos? Glória a Deus. Bem, eu vou entrar no texto. Queria que você abrisse sua Bíblia, seu celular, seu tablet, lá em Apocalipse. Quer dizer que eu cheguei inspirado, né? Ia pregar Apocalipse, pastor. Você sabe, Apocalipse 12. O livro de Gênesis e o livro de Apocalipse são os dois livros mais desacreditados na Bíblia, né? As pessoas falam assim, isso é uma alegoria, isso é só uma história, né? E poucos pregadores gostam de pregar a respeito desses dois livros, né? E eu vejo que o diabo ele realmente não quer que a gente estude eles, porque tanto em Gênesis quanto Apocalipse Gênesis tem a sentença de condenação do diabo, em Apocalipse tem a execução dessa sentença, né? E é importante que a gente esteja sempre lembrando a respeito dessa sentença, né? Por vezes que a gente, às vezes quando nós estamos no meio de batalhas espirituais, né, nós achamos que o inimigo ele tem grandes forças, né? Mas você olha em Apocalipse que fala assim que Deus envia um único anjo que vai lá e prende Satanás e lança ele na prisão, né? Para Deus, um único anjo é suficiente para poder destruir Satanás, né? Eu sei que a ideia do mundo é que Satanás ele tem praticamente a mesma força que Deus, né? E é uma luta de forças. Mas deixa eu falar, Satanás é uma criatura de Deus. Ele foi um anjo criado. O poder de Deus não se compara a nenhuma de sua criatura. Sabe? Nós não precisamos temer mal algum. Amém, irmãos? Bem, Apocalipse 12,
no verso 9, a partir do verso 9, podemos ler. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Até aí, irmãos. Então veja, é engraçado, porque a Bíblia, nós temos várias traduções. Satanás, ele é conhecido como ladrão, como aquele que rouba. Satanás é conhecido como aquele que mente. Satanás, ele é conhecido como destruidor, o opositor. Mas é interessante que aqui em Apocalipse, talvez tenha a descrição mais fiel daquilo que Satanás é. Aqui no verso 10, diz que ele é o acusador. E você sabe, um dos maiores inimigos da nossa fé é a acusação. Né? Talvez você não esteja mais vivendo, eu creio que os irmãos, pelo que eu os conheço aqui, a maioria já tem um bom tempo de crente, né? Mas se nós tivéssemos talvez crentes novos aqui, a acusação do diabo seria assim: ah, mas você agora vindo na igreja, mas quem que é você para estar aqui? Talvez essa acusação mais simples não seja mais parte do seu cotidiano, mas talvez hoje você escute acusações que sejam mais complexas. Sabe, a acusação não é algo simples, talvez ela seja algo, muitas vezes, ela é bem mais complexa daquilo que nós imaginamos. Quando eu falo de que Deus quer te abençoar, quando eu falo das promessas de Deus, provavelmente você deve escutar uma acusação. Fala assim: mas será que você merece isso? Você que tem tantos defeitos, você que... mas olha lá, olha a maneira como você se comporta. Então, o maior inimigo da nossa fé é a acusação, irmãos. O que impede as pessoas de tomar posse das coisas, de poder experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós, é a acusação. Sabe, quando eu falo para você que Deus tem um projeto na sua vida, que Deus quer fazer você ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, mas talvez o diabo venha e fala na sua mente: mas será? Será que comigo? Mas esse será não é será que Deus quer. Você sabe, ninguém duvida que Deus pode, né? Se eu chegar para um paralítico e perguntar para ele assim: olha, você crê que Deus pode te levantar, que você pode andar? Você acha que ele vai dizer assim: Deus não pode? Não, todo mundo crê que Deus pode. Qual que é o problema? Será que Deus quer? Essa é a dúvida que o diabo põe nas nossas mentes. Sabe, você pode ser cheio de fé, você pode ser cheio de fé, mas se o diabo colocar, se o diabo falar: mas será que Deus quer? Agora, por que Deus não ia querer? Agora que vem a acusação. Porque eu não mereço. Mas por que você não merece? Não, porque, você sabe, pastor, eu ainda tenho muita coisa para consertar na minha vida. Eu nunca fui um cara muito fiel. Eu nunca fui uma pessoa boa. Eu ainda tenho meus defeitos. Eu brigo com a minha esposa. Eu sou cheio de problemas. Sabe, isso é a acusação do diabo que nos impede de experimentar as coisas de Deus. Sabe, se nós conseguirmos detectar a acusação, sabe, eu te afirmo uma coisa, você sabe, o que nos paralisa na nossa vida não são os problemas. Você sabe, a gente acha que
problema é algo que nos paralisa. Não, o que nos paralisa são as incertezas, são as dúvidas, são as acusações. Você sabe, eu posso passar por N dificuldades. Se eu tenho uma palavra de Deus, se Deus tem uma direção para mim, eu vou sem problema nenhum. Agora o problema é que no meio da tempestade a gente para e pensa: será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou no lugar certo? Será que Deus está comigo nisso? Porque esse é o momento da acusação do diabo. Sabe, se nós conseguimos entender o que é a acusação e neutralizar ela, eu quero dizer que nada nos impede de receber as coisas de Deus. Agora, como que nós podemos vencer a acusação? Então, a resposta está aqui no verso seguinte, no 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então aqui tem duas chaves para que nós consigamos vencer a acusação do diabo. Então a primeira delas está aqui, irmãos, é o sangue do Cordeiro. Você sabe, a Bíblia fala que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E isso é tão evidente, né? É uma verdade assim tão clara nas Escrituras. Aliás, todo evangelismo, quando nós vamos evangelizar uma pessoa, nós falamos: olha, Jesus morreu pelos seus pecados, para que Deus perdoasse os seus pecados. Mas é também uma verdade tão difícil de nós assimilarmos, de nós entendermos que o Cordeiro de Deus levou sobre si os nossos pecados. Sabe, nós precisamos viver essa realidade, porque essa realidade vence a acusação do diabo. Sabe, um dia desses eu fiz para os irmãos aqui até uma encenação a respeito de como que funcionava no Velho Testamento. Você sabe, todos os homens que viviam na antiga aliança, debaixo da lei, claro que eles pecavam, não tinha como você viver uma vida sem pecado. Então todos os anos, no dia da expiação, dia do perdão, chamado Yom Kippur, que até hoje os judeus fazem isso, eles pegavam um cordeiro, levavam diante do sacerdote, cada família, e eles impunham a mão sobre aquele cordeiro, e no entendimento bíblico que eles foram ensinados, os pecados deles passavam para aquele cordeiro, e o sacerdote pegava o cordeiro, fazia o sacrifício, e aquela família estava perdoada por mais um ano. Então veja, o sacerdote, para ele não importava os pecados da família, para ele só importava uma coisa: o sacerdote examinava o cordeiro, via se era um cordeiro sem defeito, via se os requisitos estavam cumpridos, e ele, se o cordeiro fosse aprovado, ele podia fazer o sacrifício, que Deus ia aceitar, ia perdoar os pecados. Você sabe, a questão não tinha nada a ver com o ofertante, a questão era apenas com o cordeiro. Você sabe por que nós podemos nos alegrar? Por que a Bíblia fala que qual que é a nossa confiança? É que o cordeiro foi aceito por Deus. Então quando Deus aceita Jesus Cristo, quando Deus recebe a Jesus Cristo nos céus, Deus está dizendo: Ele aceitou o seu sacrifício. Sabe, não tem nada a ver com você. Ontem foi dia 2, né? Dia 2 de fevereiro. Não sei se dia. E os macumbeiros lá na Bahia, no Brasil, que é dia de Iemanjá, um demônio das águas, eles fazem as oferendas deles, né? Eles pegam os barcos, põem ali as oferendas e soltam no mar, né? E aí engraçado, né? Diz que se o demônio aceita a oferenda, o barco não volta. Agora, se o demônio não aceita, a água traz de volta o barco do macumbeiro, né? Para desespero dele. E você vê no mundo espiritual, né? Então, a questão é, se o sacrifício foi aceito, então a aliança foi feita. O que eu quero dizer? Quando Deus aceita o sangue de Jesus Cristo, a aliança foi estabelecida conosco. Por isso nós estamos aqui para celebrar isso.
Você sabe, isso é uma verdade tão importante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele relata lá em 1 Coríntios, quando ele dá as orientações a respeito da ceia. Ele fala que Jesus ensinou a ele, e ele está dizendo o seguinte: todas as vezes que vocês se reúnem, fazei isso em memória de Jesus Cristo. Sabe, essa é uma verdade que nós precisamos lembrar todas as vezes. Agora é interessante que a igreja primitiva se reunia todos os dias. Então todos os dias eles se reuniam para lembrar que Jesus Cristo havia pago os pecados. Sabe, eu até entendo isso, irmãos, porque veja, eles eram judeus, eles viviam debaixo da lei. Então, como eles viviam debaixo de uma velha aliança, eles ainda tinham esses hábitos muito forte na mente deles, né? Então, de guardar o sábado, de não poder fazer determinadas coisas, e estar o tempo inteiro, né, sendo vigiado por Deus. E era algo assim muito forte ainda na cultura deles. Então, todo dia eles precisavam lembrar que agora Jesus Cristo havia estabelecido uma nova aliança no sangue dele. Agora eles não precisavam mais ter aqueles hábitos, porque Jesus Cristo havia cumprido toda a lei, e agora eles não precisavam mais cumprir, porque agora eles estavam em Cristo. Você sabe, nós precisamos lembrar dessa verdade todos os dias. A maneira de você vencer a acusação do diabo é quando você lembra do sangue de Cristo, do sacrifício que foi feito por você. Uma nova aliança o Senhor estabeleceu. Sabe, o Senhor viu o seu cordeiro. Por que Jesus é o seu cordeiro? João Batista, quando viu pela primeira vez Jesus Cristo, ele falou: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe, Jesus Cristo é o seu cordeiro. Sabe, Deus se agradou desse sacrifício. Sabe, o sacrifício foi aceito. O seu pecado foi retirado. Mas talvez você pergunte: no Velho Testamento era por um ano, e agora? Todo ano? Não, a Bíblia fala no Novo Testamento que aqueles sacrifícios de animais no Velho Testamento era apenas uma sombra daquilo que haveria de vir, porque Jesus Cristo agora, de uma vez por todas, a Bíblia diz, retirou os nossos sacrifícios, e não precisa mais, já foi tudo pago, irmãos. Sabe, nós temos que lembrar disso. Mas você sabe, há uma segunda parte. A Bíblia fala que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Você sabe, eu queria, como nós estamos falando sobre fé, eu queria falar esse verso que está em 2 Coríntios 4:13, que eu comecei a falar. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabe, eu quero dizer que a sua boca é um instrumento poderoso. A maneira de nós vencermos o diabo é com aquilo também, não apenas com o sangue do Cordeiro, mas quando nós liberamos a nossa palavra. É interessante, irmãos, que em Provérbios 4 diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Isso é uma afirmação poderosa, irmãos. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Ou seja, você vai se fartar, você vai experimentar, você vai viver, você vai se encher daquilo que você fala. Você sabe, a Bíblia fala muitas coisas, né? Fala que, por exemplo, que o que contamina o homem, Jesus, né, discutindo a respeito de comida, não é o que entra, mas é o que sai pela boca. Sabe, as nossas palavras têm o poder de nos contaminar. Mas você sabe, da mesma forma que tem o poder de nos contaminar de uma forma negativa, a Bíblia fala que nós também nos enchemos do Espírito quando nós falamos. Então aquilo que a nossa boca fala, ela tem o poder de criar realidade para nós, tem o poder de gerar vida em nós. Então a maneira de nós vencermos a acusação do inimigo, irmãos, é quando nós declaramos
a palavra de Deus. Amém? Você sabe, isso talvez você esteja ouvindo e esteja achando, mas isso é muito parecido com pensamento positivo. Isso é muito parecido com, como que eles falam? Confissão positiva, né? Que esse pessoal da psicologia fala, né? Mas veja, não é. O que a confissão positiva diz, irmão? Fala assim, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma ferida aqui, né? E o que a confissão positiva fala? Não, eu não tenho uma ferida, mas seu cérebro fala, eu tenho uma ferida aqui. Sabe, a confissão positiva, ela nega a realidade. Eu não estou falando para você negar a realidade. Eu estou dizendo o seguinte, você pode falar, eu posso até ter uma ferida, mas a Bíblia diz que eu já fui curado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Sabe, quando você fala alguma coisa, é a sua palavra, mas quando você fala a palavra de Deus, é Deus falando. Sabe, talvez o que você possa ter tentado é você ter confessado a sua palavra. Agora a sua palavra é a sua palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. Quando nós confessamos a palavra de Deus, Deus tem compromisso com ela. Quando nós liberamos a palavra do Senhor, o mundo reconhece a autoridade de Deus através da nossa boca. Sabe, nós precisamos aprender a usar essa ferramenta. Então, quando o diabo vem com acusações, e muitas vezes, né, e eu tenho, até por conta disso que o Senhor tem me falado para compartilhar com a igreja, eu tenho começado a prestar atenção na maneira cotidiana como nós acabamos confessando as coisas negativas, né? Por conta disso, né, que eu comentei com os irmãos, desse problema que nós tivemos ontem, e vendo, né, como é que você está? Eu estou ruim. Eu comecei a parar para pensar, não, estou melhorando já estou curado. Você sabe, quanto mais você fala, mais realidade você cria, mas quando você libera a palavra de Deus, o mundo precisa reconhecer a autoridade. É interessante que o diabo ele fala muitas coisas para nós, né? Ele fala às vezes no nosso pensamento, e às vezes até sem querer nós falamos com a nossa boca aquilo que o diabo coloca na nossa mente. Mas eu quero dizer que ele não precisa ter a última palavra. Você sabe, você não pode impedir o diabo de falar as coisas, mas você pode ter a última palavra. O diabo fala uma coisa, fala, mentira, a verdade é essa aqui. Pode estar acontecendo muitas coisas, mas a verdade é o que Deus diz. Sabe qual é o problema nosso? É que nós andamos ainda por vista, por aquilo que nós vemos e sentimos. O problema é que aquilo que nós vemos e sentimos é algo que o tempo inteiro muda, mas o que é imutável é a palavra de Deus. Nós precisamos andar com base num fundamento, na palavra, na rocha, porque Jesus disse que aquele que ouve as palavras dele e as pratica é como aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. E passarão ventos e tempestades. Você sabe, tem gente que acha que a vida cristã não tem problema. Não, você vai ter vento e vai ter tempestade, mas você está firmado sobre uma rocha que é inabalável. Sabe, então, aqui em Provérbios 18, irmãos, verso 20, da sua boca se fartará, cada um se fartará o seu ventre. Sabe, aquilo que você fala é o que você vai experimentar. Tem um outro também, que está em Provérbios, que diz o seguinte, que, no verso seguinte, a morte e a vida estão no poder da língua. Sabe, através da sua boca, você pode gerar vida, mas você também pode gerar morte. Sabe, nós precisamos tomar cuidado com o que nós estamos falando, porque a maneira de nós vencermos a acusação é através do sangue, mas é através da palavra, daquilo que nós falamos, da palavra do testemunho, ou seja, daquilo que
Cristo deixou, daquilo que nós testemunhamos, daquilo que Cristo fez por nós. Sabe, não podemos permitir que o diabo coloque essas mentiras na nossa vida, mas devemos declarar a palavra de Deus, lembrando sempre do sacrifício de Jesus Cristo. Irmãos, a acusação do diabo é algo que nós precisamos nos livrar dela, para que nós possamos avançar. Como eu falei, a grande dúvida nossa não é você crer se Deus quer ou não, mas a maior parte de nós, a dúvida é: será que Deus quer comigo? Será que Deus será que é para mim isso? Eu quero dizer que é para você. Tudo aquilo que a Bíblia escreveu, tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo conquistou, é para que nós vivamos. Se você ficar livre da acusação, você vai experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para você. Amém, meus queridos? Vamos ficar de pé.